O Antônio é bacharel em Ciência da Computação pela PUC de Goiás e mestre em Ciência da Computação pela Unicamp e doutor em Engenharia de Computação pela Universidade Federal de Goiás. Hoje a sua atuação é focada em algumas das áreas mais promissoras da tecnologia, a inteligência artificial, a ciência de dados e o processamento de linguagem natural. Ele trabalha diretamente com algoritmos de aprendizado de máquina, classificação e previsão, incluindo pesquisas inovadoras aplicando IA no setor de saneamento. Além do seu trabalho corporativo e de pesquisa, o Antônio é um profissional que acredita no poder do conhecimento aberto, que eu já bisbilhotei o seu LinkedIn e vi que ele compartilha ativamente seus softwares no GitHub e também cápsulas de pesquisa com a comunidade por meio de plataformas como GitHub e assim por diante. Eu tenho certeza que a visão prática e os desafios que ele trará hoje vão enriquecer a visão de vocês, alunos, trazendo muito aprendizado. Então eu espero que vocês assistam com bastante atenção e não deixem de aproveitar e fazer perguntas. No final eu vou selecionar algumas perguntas para passar aqui para o Antônio. Antônio, o pessoal já está te vendo aqui, muito obrigado novamente. O Antônio está de férias, gente, ele está lá em Portugal de férias com a família e mesmo assim aceitou fazer a palestra para a gente. Obrigado, Antônio, por topar essa aventura com a gente e fique à vontade. Primeiramente, quero agradecer, né, a instituição de ensino, agradecer o Guilherme, um amigo de longas datas. Tivemos juntos aí desenvolvimentos de grandes projetos, vários projetos. Muita satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, né, para falar um pouquinho da área de tecnologia. Hoje nós vamos tratar sobre inteligência artificial aplicada e não apenas o que a gente acostumado a ver hoje, que é a generativa, mas nós vamos falar da IA preditiva, a IA clássica, mas também passando pela IA generativa, que é muito relevante hoje na sua aplicação para nós que trabalhamos na área da tecnologia para o direito, né? Eu estou como diretor de inteligência artificial, ciência de dados e estatística do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e vou apresentar para vocês aqui alguns dos nossos trabalhos, né, na área que vem beneficiando tanto os servidores, magistrados do Tribunal de Justiça, quanto a população de forma geral. Nosso propósito enquanto servidor público é atender bem a população, atender bem o nosso jurisdicionado, entregando a justiça rápida, a justiça célere, mas também preocupando com os nossos servidores, nossos magistrados, por conta da qualidade do trabalho, né? A questão de saúde, a questão do volume de trabalho que eles empregam hoje pela alta demanda. Então já passo aqui ao compartilhamento da minha tela, vou colocar meus slides agora para vocês, e vamos lá. Bom, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás é um tribunal que ele vem ano a ano ganhando um selo, que é um selo institucional colocado pelo Conselho Nacional de Justiça, chamado Prêmio CNJ de Qualidade. Já 4 anos que a gente vem ganhando o selo diamante na aplicabilidade da justiça, no levantamento de dados estatísticos, no atendimento à população. Então é uma questão que para nós é muito relevante, tem um preço significativo, está condizente com esse selo, porque isso nos dá uma segurança, uma confiança de que nós estamos no caminho certo em atendimento à população e preocupando com o bem-estar aí do funcionamento da justiça. Bom, o que eu vou falar um pouquinho para vocês é como que a gente está aplicando SA com o objetivo de humanizar mais aí a entrega da justiça. A minha agenda hoje eu vou falar de IA preditiva, IA para clusterização de demandas, IA generativa e a IA para tornar a justiça mais compreensível, que é uma questão muito importante para nós. Eu não sei se vocês sabem, mas nosso passivo de processos, na última contagem, que foi agora no mês passado, nós temos um total de 75 milhões, e 75,5, né, milhões de processos pendentes na justiça em todos os segmentos. A justiça hoje ela é dividida nos segmentos. Nós temos a justiça federal, a justiça do trabalho, a justiça estadual, a justiça militar, os superiores tribunais, né, e a justiça eleitoral. Em 2025, para vocês terem assim, uma noção também de números, da quantidade de demanda que chega, em 2025 nós tivemos 41 milhões de casos novos. Em 2026 até março, 9,6 milhões de processos. Então, assim, o Brasil ele tem essa característica de
trazer para a justiça os seus litígios, as suas necessidades. Eventualmente, quando o cidadão não consegue resolver o seu litígio, o seu conflito, ele traz esse conflito para a justiça, porque é o único caminho que ele pode tentar resolver aquele problema que ele está tendo. E como a minha área é uma área de estatística, a gente aplica muita estatística, antigamente a descritiva, mas hoje muita estatística que a gente chama de a preditiva ou a prescritiva. Porque a gente não olha só o que está acontecendo ou o que aconteceu. A gente precisa identificar o que vai acontecer, né? E como que a gente tem que agir em cima disso que vai acontecer. E para a gente conseguir, então, antecipar, pelo menos ter um norte do que vai acontecer, a gente aplica aí a preditiva. Então, aqui é um exemplo de um gráfico em que a gente tem aí o volume de casos novos na justiça desde 2020 até 2025. E a gente faz uma projeção, se vocês acompanharem aí, a gente faz uma projeção 2026 e 2027 do volume, então, do que seriam os casos novos entrando na justiça. E essa predição é feita por tecnologias de inteligência artificial preditivas, né, para conseguir, então, a gente tentar entender como é que é esse cenário para o futuro. E quando a gente fez essa predição, por exemplo, quando nós finalizamos o ano de 2025, nós fizemos a predição de casos novos para 2026, e a gente compara, então, aquilo que o algoritmo preditivo utilizado nos colocou, a gente vê que ficou muito próximo. Então, por exemplo, janeiro de 2026, 92 mil casos novos em Goiás, aqui são os números de casos novos no estado de Goiás, e quando a gente vai para a estatística, a gente vê que ficou muito próximo. Então, 92 mil foi o dado preditivo que a IA nos colocou. E, de fato, nós chegamos a 88 mil casos novos em janeiro. Em fevereiro, a IA nos colocou, na sua análise, que teríamos em torno de 108 mil casos novos. E, efetivamente, nós chegamos a 109 mil. Então, o número é muito próximo. E isso nos permite fazer uma série de ações dentro do judiciário para tentar acompanhar, por exemplo, recursos humanos, tentar acompanhar esse volume pelo mudanças de estratégia interna, reestruturação de unidades judiciárias, por exemplo. Só que mesmo a gente tentando fazer essa predição, acontece o que a gente chama de casos de ruptura, eventos de ruptura ou choques exógenos, que são situações que acontecem no país que eventualmente fazem esse número que foi dado como um número preditivo ser alterado. Por exemplo, se a gente observar aqui no ano de 2024 e no ano de 2025, nós tivemos algumas curvas bem acentuadas de casos novos. E isso aconteceu principalmente por mudanças ou identificação de casos que aconteceram na justiça que fizeram aumentar esse volume. Então, pode acontecer, mesmo a gente trabalhando com a IA preditiva, fazendo esse acompanhamento, situações de eventos de ruptura podem fazer com que essas curvas sejam alteradas. Então, a gente precisa constantemente refazer essas nossas análises para poder fazer esse acompanhamento. Da mesma forma, a gente tem uma previsão de casos julgados. A gente consegue identificar de forma global qual que é a tendência preditiva, a tendência do que vem a ser o volume de julgados nos próximos meses, nos próximos anos. E a gente também, fazendo aqui uma demonstração, né, do que a gente identificou como julgados em janeiro e fevereiro desse ano, a gente conseguiu ficar bem próximo aí da realidade. Então a gente tem painéis BIs hoje construídos que fazem essa análise, essa previsão para nós em tempo real. Né, que faz com que essas mudanças, né, sejam sentidas e acompanhadas. Aqui, por exemplo, é uma análise que a gente faz com 6 meses e 1 ano, e nesse caso específico, na comarca de Goiânia, comarca é como se fosse a unidade judiciária que concentra os órgãos julgadores, então no caso de Goiânia, é a capital do estado de Goiás, nós pegamos lá a 11ª Vara Civil, nós vimos que ela tem aqui uma taxa de congestionamento que está decrescendo, então isso é positivo. Só que essa outra aqui já gera um alerta para a gente. A 10ª Vara Civil, por exemplo, foi identificada pelos algoritmos de IA preditivos, que nos próximos 6 meses ele pode aumentar a taxa de congestionamento. Então, isso faz com que a gente
possa agir de forma antecipada nessa unidade para tentar evitar essa taxa de congestionamento sendo elevada. Aqui uma outra análise em cima da EA preditiva, em que a gente faz o acompanhamento. Se vocês observarem nessas duas curvas, a curva em azul, nós temos então a quantidade de servidores no primeiro grau, e a curva em laranja, a quantidade de casos novos. Então nós temos aí, percebemos que não há o acompanhamento dos servidores frente à quantidade crescente de casos novos. Isso acontece tanto no primeiro grau de justiça, quanto no segundo grau de justiça. Então, isso é um fator de alerta para nós, enquanto área de ciência de dados, para poder informar a instituição daquilo que pode ser alterado e melhorado, para a gente tentar antecipar possíveis problemas, né? Eu vou aqui agora só posicionar para vocês aqui duas aplicações. Aqui eu já estou no navegador web. Essa é a aplicação da taxa de congestionamento, onde a gente pode, então, fazer a alteração, por exemplo, a Goiânia, a gente escolhe aqui a unidade judiciária e automaticamente ele vai posicionando para mim aqui como é que fica essas alterações, né? Então, a taxa de congestionamento aqui, ela vem decrescendo aos poucos. Nos próximos 6 meses eu vou chegar aqui a 64,61. Ele estava, né, em dezembro de 2025 com 63, daqui 6 meses com 64, mas chegaremos no final de 2026 com 63,87. Mas quando eu posiciono, por exemplo, aquele a 11ª está bem, né? Então aqui 58 em dezembro de 2025, daqui 6 meses 57, no final do ano chegaremos a 52. Então é uma unidade que a gente não precisa preocupar com ela. Mas, por exemplo, aqui a 10ª Vara Civil, a gente já tem um ponto de alerta, e já está aqui alarmado aqui para nós aqui em cima, em que nos próximos 6 meses a gente vai ter um incremento aqui de 58% para 66%. Então isso é feito utilizando a IA preditiva. Outra análise que a gente costuma fazer, a análise aqui que a gente considera, é o índice de produtividade por servidor. Então a gente tem dois indicadores aqui estatísticos, um deles é o índice de produtividade de servidores da unidade judiciária e o índice de produtividade de servidores comparada. Então, quando esse índice de produtividade comparada ela fica vermelho, ele passa a ser uma preocupação nossa considerável. Então, essa unidade judiciária aqui, deixa eu diminuir ela um pouquinho aqui, aumentar no caso, né, para vocês verem. Goianápolis é uma comarca, tem uma vara judicial, e ela tem um índice de produtividade comparado que está vermelho para nós, de 158,27%. E aí ela diz para nós o seguinte, lá hoje tem 10 servidores, e a gente precisa aumentar de 10 para 14. Isso aqui já é a projeção estabelecida pelo modelo matemático aplicado. Então, nós precisamos incrementar ela com 4 servidores, com uma certa urgência, caso contrário, a taxa de congestionamento dela vai aumentar. Em contrapartida, nós podemos pegar algumas outras aqui, por exemplo, essas que estão em verde, em que tem 7 servidores nessa unidade, o índice de produtividade dela está baixo, por servidor, então 6 são suficientes. Eu poderia, então, realocar um dos servidores dessa unidade para uma mais congestionada. Isso, então, a estatística nos dá de informação para que a gente possa equilibrar os servidores e evitar um possível aí, dificuldade de trabalho da unidade, às vezes, assim, até um certo problema de saúde, se a gente continuar com esse volume de produtividade por servidor, né? Então, aí é uma demonstração da aplicação da IA preocupando com a saúde dos servidores. Então, a IA é preditiva, né? A gente faz o cálculo do volume de demanda e da carga de trabalho para o servidor. Isso nos permite, então, planejar, criar novas unidades ou redistribuir servidores, magistrados, antes que o congestionamento de forma efetiva aconteça. Aí eu vou passar agora para uma outra ferramenta que aplica IA. A Berna é uma ferramenta hoje conhecida nacionalmente, ela foi construída em Goiás, nós começamos o desenvolvimento dela em 2018, ela entrou em produção em 2020, e é uma ferramenta em que ela lê o inteiro teor das petições, então ela não trabalha com dado estruturado, ela trabalha com dado não estruturado, ela trabalha com texto, e nessa leitura da petição ela consegue dividir ela em 3 partes, né? Uma que a gente chama de fato jurídico, a história
que motivou a pessoa a procurar a justiça, o que aconteceu com ela. Então, ela descreve esse fato ocorrido. Ela precisa embasar esse fato ocorrido numa tese jurídica, num fundamento jurídico, de acordo com o Código de Processo Civil, eventualmente um processo criminal, de acordo com o Código de Processo Criminal, e entre outros ordenamentos jurídicos. Então, ela precisa embasar isso, uma tese jurídica, e, por fim, o pedido que ela faz à Justiça. Então, a Berna consegue ler aquela peça inicial do processo e separar esses três partes que a gente chama de FTP, né? Fato, tese e pedido. E depois que ela compara, então depois dessa primeira parte de execução da Berna, ela faz uma segunda execução em que ela aplica um modelo matemático em que compara esses pedaços e me diz qual é o coeficiente de similaridade entre cada uma dessas petições iniciais. De forma que a gente tem, então, a condição de saber quanto um processo é similar a outro processo, no fato, na história e no fundamento jurídico. E esse coeficiente ele é importante porque, quando estabelecido um coeficiente, por exemplo, maior ou igual a 75%, a gente agrupa os processos similares. A gente coloca isso num conjunto de similares. E esse conjunto de similares a gente chama de cluster. Então, cada cluster desse existe uma quantidade de processos que é similar. Então, imagina o seguinte, vou trazer um caso concreto. Imagina que um voo saiu de Goiânia para São Paulo e esse voo não aconteceu, por algum motivo ele não aconteceu. E as pessoas que estavam nesse voo não conseguiram embarcar, tiveram eventualmente possíveis problemas, danos aí com a ausência dessa viagem, perderam reuniões, perderam encontros, tinha responsabilidade, por exemplo, em agenda em hospitais, né, consultas médicas em São Paulo, então acabaram perdendo seus horários e não conseguiram resolver esse problema diretamente com a companhia. E aí, eventualmente, parte desses passageiros, caso não consigam resolver com a companhia aérea, procurarão a justiça para tentar resolver esse litígio. E se a gente pensar bem, a história é muito próxima. Por quê? É o voo naquele mesmo dia, na mesma companhia aérea, o mesmo número do voo, o mesmo horário de saída, o mesmo horário de chegada, origem e destino. Então, a história é muito próxima. E se a gente não tem uma ferramenta de IA que consegue agrupar, colocar isso num conjunto para que a justiça entenda que isso faz parte do mesmo história, isso chegaria de forma pulverizada em cada unidade judiciária, para cada magistrado, magistrados distintos, inclusive com a possibilidade da justiça até dar julgamentos diferentes, né, para análise individualizada. Como a Berna ela agrupa essas situações, ela coloca isso no mesmo cluster, no mesmo conjunto, isso facilita a análise da justiça, seja por um julgamento um entendimento de julgamento mais uniforme, seja no entendimento do caso de forma global, entre outras várias questões. Eu não sei se nós temos pessoas da área do direito aqui no evento, mas a possível identificação por conexão, às vezes, eventualmente, o mesmo requerente, né, a mesma companhia aérea, às vezes, pode entrar com processos distintos e unidades distintas, então, caberiam ali dispendência, entre outras questões analisadas. De forma que, quando a Berna agrupa isso, ela devolve essa informação para dentro do processo judicial. Então, o que eu estou mostrando aqui na tela agora, se vocês olharem, nós temos lá o evento de forma cronológica, mas decrescente. Então, o primeiro evento é o que está abaixo, o evento número 1, que é a petição inicial enviada. E aí, à medida que vai passando o tempo, né, os outros eventos acontecem dentro do processo. Mas se vocês perceberem, logo no primeiro evento, quando a petição é enviada, a Berna já começa a atuar. Ela já começa a analisar o processo ali na entrada. E nesse caso específico, eu até coloquei o número do processo aqui, ó, judicial, aqui em cima, a Berna identificou que esse processo ele guarda uma relação com outros processos que têm a mesma parte. E ela cria um movimento, ela avisa. Então, a IA conversa dentro do processo judicial hoje. A Berna, ela devolve o conhecimento do cluster para dentro do processo, para avisar o magistrado, para avisar os servidores do judiciário, para avisar o próprio advogado que está acompanhando a ação, que isso foi identificado pela IA.
E, além disso, ela fez um outro movimento de número 5, em que ela coloca todos os processos que ela identificou similaridade na causa de pedir e na tese. E ela automaticamente movimenta o processo. Olha que interessante. Ela já coloca os autos conclusos para o juiz. Fala, ó, juiz, o movimento criado por mim para você despachar e decidir. Porque eu juntei algumas informações relevantes no processo. E aí, como exemplo, aqui é uma informação, ela prepara esse documento, ela faz esse documento e ela mesma assina, BRNA, trazendo essa relação. Aqui também é outra relação com os números de processo. De forma que, neste exemplo que eu estou mostrando aqui, esse processo aqui nem teve um andamento assim, dado de forma normal. No evento número 9, o próprio advogado fez uma juntada de petição pedindo a desistência da ação, né? Talvez por conta das informações colocadas pela IA, né? Então, esse processo ele foi resolvido muito rapidamente, né? Aqui em questão estou falando aqui quanto que um mês e pouco, esse processo foi resolvido, né? Mas a Berna, a inteligência artificial, atua nesse processo em minutos. Ela analisa esse processo em minutos no Judiciário de Goiás, né? Então, aqui outro exemplo, né? Esse processo ele foi protocolado às 39 minutos, e a 1 hora da manhã a Berna já atua nesse processo, fazendo as suas informações. Esse outro aqui foi autuado às 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã a Berna já trabalhou nesse processo. Então nós temos vários casos nesse sentido, né, da Berna atuando nos processos aqui na Justiça Goiana. Aqui é outro caso de desistência da ação, né? Esse aqui não teve nem o despacho do juiz. Antes do juiz despachar, o próprio advogado já pediu a desistência das informações. Então são várias atuações da IA dentro do processo na análise, né? E a Berna, ela foi nacionalizada. A Berna, uma ferramenta construída em Goiás, ela foi colocada agora para toda a justiça brasileira. Ela analisou agora, em dezembro de 2025, 40 milhões de processos da justiça brasileira. Desses 40 milhões de processos, acho que 3,5 milhões dos processos foram clusterizados como similares. Então é um número significativo, e isso em todos os segmentos de justiça. Então é um trabalho conjunto, Tribunal de Justiça de Goiás, junto ao Conselho Nacional de Justiça, o PDPJ, né, que é uma plataforma digital do Poder Judiciário, o Conecta, que é um programa do CNJ, e nós temos um canal único hoje em que o cidadão pode pesquisar seu processo, que é por meio do JusBR, e ele acessa por meio do seu usuário e senha do GovBR. Então, pelo JusBR, ele consegue ver os seus processos de qualquer segmento de justiça do país. Tá bom? Então, a Berna ajuda hoje na identificação, por exemplo, de demandas repetitivas, demandas em massas, eventuais litigâncias abusivas, né? Entre outras questões. Passa agora para uma outra ferramenta. Essa outra ferramenta ela já utiliza a IA generativa. É uma ferramenta de apoio relevante hoje para o Judiciário Goiano. Para vocês terem noção, aqui está um gráfico em que no mês passado, mês de abril, nós chegamos a mais de 40 bilhões de tokens consumidos pela IA generativa no uso da IA generativa aqui em Goiás, lá em Goiás, no caso, né? Então, é um número significativo, né, e demonstra a efetiva utilização. Quem hoje prepara os prompts, constrói os prompts, são os próprios usuários, os próprios magistrados, os embargadores, e o nosso volume de prompts hoje, nós estamos com 5, 6, 7, quase 8 mil prompts hoje construídos, né, dentro dessa plataforma. E ela é uma ferramenta colaborativa de construção de prompt, né, em que o usuário que desenvolve o prompt, ele pode publicar isso e deixar o prompt, por exemplo, numa biblioteca interna da ferramenta, em que outra pessoa pode utilizar esse prompt na sua análise. E a ferramenta facilita, porque ela incorpora o processo. Então, quando você escolhe o prompt, você marca quais são as peças relevantes, já trazendo ali os movimentos próprios do processo, né? E hoje a gente já passou por alguns motores, alguns open, né? Nós trabalhamos no início do projeto, isso 2024, com o Llama, mas hoje a gente trabalha com o modelo Gemini do Google.
Nós fizemos um procedimento de licitação, nós contratamos o Google, o Gemini, né? Então, na verdade, a contratação é para o GCP, né? Google Cloud Plataforma, e por meio do GCP a gente consome esse motor de IA generativo. Mas acima dele nós desenvolvemos uma plataforma de funcionalidades para facilitar a utilização pelos nossos servidores do Poder Judiciário. Aqui já uma outra preocupação que nós temos, que é a preocupação com o cidadão. Porque quando a gente entrega a justiça, ali o final, quando sai a sentença do juiz, algumas vezes na sentença, o teor da sentença ele é tão cheio de palavras jurídicas que o cidadão não compreende o que aconteceu com ele. Ele não sabe, às vezes, lendo, se não tiver auxílio do advogado, ele não sabe, às vezes, entender o que pode estar acontecendo, o que tem acontecido. Então, a gente desenvolveu plataformas por chatbot, né? Opa, peraí que eu vou ter que mostrar agora, né? Peraí. Deixa eu ver se eu... foi pro End, né? Aqui. Desenvolvemos 2 chatbots, um para consulta de processo, de forma mais fácil, de uma linguagem coloquial, uma linguagem simples, para explicar para o cidadão o que está acontecendo com o seu processo, e um chatbot com perguntas frequentes, perguntas genéricas, de qualquer ordem para a justiça, e ele responde. Além disso, nós desenvolvemos o que a gente chama de uma linguagem simples na entrega da justiça. Então, eu vou mostrar para vocês aqui também. Por exemplo, esse aqui é um processo, né? Esse aqui é um processo na justiça. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, está aqui o número do processo. Estourou aqui porque eu aumentei, né? Estou com 150%. É o número do processo. Aqui está a comarca, a unidade. E nós temos aqui, então, um julgamento. Tá vendo? Nesse evento aqui, nós temos o julgamento realizado pelo magistrado. Então, quando eu clico aqui, por exemplo, na sentença, eu tenho aqui... Aqui eu estou com acesso negado. Deixa eu copiar de novo aqui o número. Nós vamos lá. Isso foi expirar, né? Vou pegar esse número de processo, vou consultar ele aqui. E aqui no evento 75 a gente tem o julgamento feito pelo magistrado. O julgamento foi do dia 5/5, ontem, né? O magistrado proferiu às 22h13. Então, quando eu clico no online, eu tenho o inteiro teor. Essa consulta é pública, tá? Eu tenho o inteiro teor, então, desse julgamento. Então, estou fazendo uma consulta pública para vocês aqui. Mas eu posso também clicar no Simples e Fácil, que aí é a IA trabalhando, e ela, então, ela vai aqui, então, trazer uma linguagem diferente para a entrega da justiça. Se vocês observarem, ela traz aqui o que aconteceu, né? Uma linha do tempo cronológica. Ela traz os pedidos do autor de forma resumida, se teve algum acordo, e aqui a sentença do juiz toda só nesse trecho aqui, e com as devidas explicações, né, traduções. Então, reconheça a prescrição, às vezes a pessoa não entende o que é prescrição, ele explica perda de prazo, resolução de mérito, que é a decisão final, então traduz isso. Então, isso é uma maneira da gente entregar a justiça de forma mais clara, utilizando a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial que construiu esse documento, ela que pegou, leu essa sentença do magistrado, essa sentença aqui, e transformou essa sentença nesse documento que a gente chama de visual law. Então, é uma maneira da gente ajudar a entregar a justiça numa linguagem mais simples, mais fácil, mais didática, para que o cidadão consiga entender o que a gente entregou, né? Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Retorno a palavra para o amigo Guilherme. Agradeço novamente a instituição de ensino pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês, né, podendo explicar um pouquinho do que a gente vem trabalhando na justiça aqui em Goiás. E no Brasil, né, com a entrega da Berna agora nacional. Obrigado, Antônio. O primeiro comentário é do Antônio Marcelino, que falou que é terceirizado no Tribunal de Justiça da Paraíba, e que da área da TI, e gostou muito do assunto. Parabéns, Antônio. Vejo todo dia falar sobre IA, uma delas é a Minuta IA, talvez você conheça também. Outra que eu separei e deixei aqui um pouco mais resumido, Antônio, é sobre
Um aluno de ciência da computação que está cursando a disciplina de inteligência artificial e está discutindo aqui a questão da dificuldade que é você treinar uma IA como essa e que de forma a parametrização, o treinamento, mais por caso de quando você usou o Llama ou o RAG, que tipo de técnicas você usou para deixar esse ambiente, digamos, útil para a finalidade a que se pretende. Tá o microfone cortado. Agora sim. Tranquilo. Boa pergunta. Sim, a gente treina modelos de IA, inclusive os modelos que nós treinamos de IA, a gente publica no Hugging Face, como o Guilherme disse no início, a gente tem uma pegada de divulgar um pouco do que a gente faz. Então, se vocês entrarem no Hugging Face e digitarem lá DIACDE, vocês vão ver todos os modelos nossos treinados. A gente aplica em alguns modelos, a gente faz o fine tuning mesmo, de pegar os modelos próprios, os documentos próprios nossos e retreinar o modelo. Nós treinamos recente agora 2 modelos, um modelo prévio do Birnbaum e outro o STJ Iris, e aí nós pegamos documentos próprios daquele que a gente tinha o interesse de trabalhar, fizemos o fine desses 2 modelos e republicamos eles no Hugging Face. Nós temos outros modelos que a gente treina para reconhecimento de entidade e relacionamento, então modelos NER, inclusive modelos para reconhecimento de fato, modelos para reconhecimento de tese, modelos para reconhecimento de leis. Então a gente coloca em documentos não estruturados, né? Então a gente aplica outra técnica, né, de entidade, de reconhecimento de entidades, que são modelos NER, né? E a gente publica isso lá. A Berna também hoje, vocês conseguem, ela é um módulo do PyPy, então é um módulo do Python hoje. Se você fizer um pip install hoje Berna, você consegue fazer a instalação da Berna hoje como um módulo para vocês também, para fazer cálculo de similaridade de cosseno, cálculo de similaridade de Jacquard, entre outras métricas, né, de cálculo de similaridade. Então, a gente tem isso publicado. Então, se você tem o interesse de conhecer mais sobre alguns dos nossos modelos treinados, eu sugiro você ir no Hugging Face, né? Lá depois, colocar uma barra lá, DIACDE. Diretoria de Inteligência Artificial, Ciência de Dados e Estatística. Então, DIACDE. Tudo junto. Bom, Antônio, obrigado, viu? Tem uma segunda pergunta aqui um pouco extensa, mas eu vou resumir bastante para facilitar para você. Seria para você fazer algumas considerações sobre questões de privacidade de dados, uma vez que você citou que usa o Gemini, né, que é uma solução do Google, e se existe preocupação, como é que isso é tratado aí por vocês? Sim, isso é uma questão de muita preocupação nossa aqui. A gente tem uma normativa nacional pelo Conselho Nacional de Justiça, que é a Resolução 615 de 2025, uma resolução recente, em que a gente precisa ter o cuidado, tanto quando treinar modelos de IA e publicar esses modelos, que a gente precisa fazer a anonimização dos dados antes de fazer o treinamento desses modelos. E quando a gente utiliza, por exemplo, modelos como o Gemini, a gente precisa manter esse controle, né? Então, quando a gente faz o encaminhamento dessas peças, por exemplo, que são eventualmente peças que têm alguma questão de relevância, a gente precisa anonimizar antes de fazer o encaminhamento. Em outras questões, como eu disse para vocês, o nosso modelo contratado, a gente fez por ter feito um procedimento de licitação, nós fizemos um contrato, não aquele de adesão, mas um contrato regido pelo Poder Judiciário. E nesse contrato fomos nós que estabelecemos as regras de segurança. Então, por exemplo, nas regras de segurança contratadas, nós colocamos cláusulas bem específicas em que o domínio do dado encaminhado ele é exclusivo do Tribunal de Goiás. Nós colocamos cláusulas, por exemplo, que no caso do Google, né, ele não pode utilizar os dados para retreinamento do modelo. Então, você não vai ver dados, por exemplo, quando você entrar para fazer usar um chat de conversa com o Gemini, você não vai ver os dados, porque existe toda uma segurança contratual a respeito desses pontos. Então, devido a essas duas características, anonimização
Então, aí você já retira uma série de itens importantes. E o segundo é essas cláusulas contratuais, em que a gente coloca essa segunda camada de segurança quando vai utilizar, então, um modelo como o Gemini. Excelente, Antônio. Tem mais perguntas, mas o nosso tempo aqui já está esgotando. Então, eu queria de novo, Antônio, agradecer por você separar alguns minutos aí nas suas férias com a sua família para estar com a gente falando desse evento excelente. Olha, tem bastante elogios aqui no chat, palestra plausível, muito bacana você estar falando sobre isso, que palestra excelente, que didática boa. Então, depois eu tiro umas capturas aqui das parabenizações que os alunos estão mandando para você e, de novo, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho aí lá no Tribunal de Justiça de Goiás, né, que está em Portugal agora. E já anotei aqui os links que você passou lá do Hugging Face, vou dar uma olhada e ver o que a gente pode aproveitar do lado de cá. Um grande abraço, Perfeito. Antônio. Boa noite para você. Um abraço, fiquem todos com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Pois bem, pessoal, a gente termina então o terceiro dia da 10ª semana na Escola da TI. Amanhã, às 17 horas, horário de Brasília, e às 18h20, a gente tem mais 2 palestras. Não deixe de participar. A gente se vê amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite.